Tarifas assustando os investidores da Bolsa Brasileira? Eu sou a Raquel de Sá e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast e, a partir de hoje, videocast preferido, com tudo o que de mais relevante aconteceu na semana que balançou os mercados e potencialmente a sua carteira no Brasil e no mundo. E comigo para estrear esse novo momento do Expert Drops, esse momento com imagens, em que vocês podem ver aqui a gente trazendo todo esse conteúdo para vocês, eu tenho o meu querido Rafi, né, Rafael Figueiredo, que está aqui com a gente. Infelizmente o Rafi não pôde estar comigo presencialmente para esse primeiro episódio com imagem, porque ele está lá em Fortaleza, fazendo o Onde Investir, né, o nosso roadshow aqui, justamente de meio de ano. E é sobre isso que eu vou falar aqui com o Rafi. Então, Rafi, obrigada por estar aqui com a gente hoje mais uma vez no Expert Drops. E sem mais delongas, eu já vou te jogar na pauta aqui, né? Então, Rafi, assim como eu tenho certeza que você vai trazer aí para os nossos clientes, nossos colegas em Fortaleza, qual foi a nossa visão, olhando para o retrovisor, né, olhando para essa primeira metade do ano e na virada, né? Julho é bem a virada do ano. O que a gente pode observar no mercado de ações? Parece que tem um certo movimento contrário, né, que vocês estão observando? Exatamente. Raquel, poxa, muito legal estar aqui com você. Obrigado mais uma vez por esse convite, dessa vez online, mas sempre presente. Eu acho que essa é a parte mais importante aqui para os nossos clientes, né? E indo direto aqui ao seu ponto, né? Definitivamente, né, a gente teve, primeiro de tudo, uma grande surpresa no primeiro semestre, né? Que foi a queda do dólar. Essa, sem sombra de dúvida, foi o que acabou sucumbindo às visões e diferenciando muito o mercado emergente, no qual o Brasil está inserido, dos outros mercados, né? Queria lembrar aqui a nossa audiência, quem está ouvindo e assistindo a gente, que no início do ano havia um prognóstico que o dólar ia acelerar, né? O Trump Trade, né? Que, puxa, o Trump eleito ia acelerar o processo de regulamentação, né, no mundo inteiro correndo para o excepcionalismo americano, mas a partir do momento em que houve o Liberation Day, que foi aquele fatídico dia que o Trump colocou aquela cartolina gigante, fazendo as tarifas, etc., o mundo inteiro se viu questionando a institucionalidade dos Estados Unidos e passou a rotacionar o fluxo e reduzir a sua superexposição nos Estados Unidos, correndo para outros lugares no mundo. E aí, dito isso, o que a gente viu foi essa surpresa positiva que o dólar passou a desvalorizar contra uma série de moedas. E no primeiro semestre, portanto, tivemos uma desvalorização de cerca de 12% do dólar. Foi a pior performance do primeiro semestre do dólar desde 1973. Olha o quanto isso foi Caramba, faz muito tempo, representativo. hein? A gente está falando aí Exatamente. antes do choque Volcker, né? Antes daquela elevação forte de juros nos Estados Unidos da década de 70, que estava justamente tentando corrigir, né, um spike inflacionário que derivou desse enfraquecimento do dólar, né? Exatamente. Então, de fato, o que a gente tem como primeira conclusão é que as tarifas, elas são movimentos estruturais, né? Não são simplesmente ruídos de mercado no qual a gente não deva ter não deva dar importância a esse fato, né? E aí o que resultou, além da desvalorização do dólar, foi a melhora nos mercados emergentes, e o Brasil, caracterizado pelo índice Bovespa, ou melhor dizendo, o EWZ, que é o Ibovespa negociado em dólares, né, subiu 33%, e foi uma das melhores performances de mercado em renda variável aqui, quando comparado com o próprio mercado latino, com o próprio mercado emergente e o próprio mercado americano, né, que acabou sofrendo impacto e tem sido o epicentro dessas questões. Então, indo para a segunda parte aqui da sua resposta, né, da resposta em relação à sua pergunta, essa foi a grande surpresa. Esse rotation favoreceu o Brasil e mercados emergentes, né? Mas o que a gente viu agora, mais nesse início de segundo semestre, ou melhor dizendo, julho, né, foi uma certa inflexão
dessa rotação, né? Os setores que mais andaram ao longo do todo o primeiro semestre foram os que mais caíram em julho, e contrariamente, as commodities que menos performaram durante todo o primeiro semestre foram os que melhor ganharam força e performaram nesse mês de julho, ou seja, que a gente teve um As comportamento ações, espelhado, né, né? que você quer dizer, as ações que menos performaram. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, a gente teve um comportamento espelhado, né? Aquele que ficou para trás no primeiro semestre andou forte e foi líder em julho. E aquele que andou muito forte no primeiro semestre acabou ficando para trás em julho. Ou seja, uma certa normalização e uma característica que eu julgo, né, de um investidor mas tentando buscar um pouco mais de racionalidade e com os seus portfólios mais próximos do índice, né? Normalizando, neutralizando parte daquele seu investimento. Com a característica, Raquel, do investidor estrangeiro, que vale lembrar que durante todo o primeiro semestre a gente teve um pico de fluxo de entrada de capital estrangeiro da ordem de 27,5 bilhões de entrada líquida, e em julho, somente em julho, tivemos uma saída de fluxo de capital estrangeiro líquida de 6 bilhões para o mercado de cash, né, o mercado acionário, e mais uma saída de 6 bilhões de contratos futuros, totalizando 12 bi no fluxo total, ou seja, que também é um fluxo relevante. Então, me parece que a gente começa esse segundo semestre ainda com uma cara de rotação, como vimos no primeiro semestre. Entretanto, talvez não na mesma intensidade que nós vimos nesse primeiro semestre, justamente porque há outras condições importantes que envolvem institucionalidade, diplomacia e, claro, eu acho que é o assunto do momento, o tarifaço, que a gente pode discutir esses assuntos aqui para frente no detalhe para entender os prognósticos para esse segundo semestre, Raquel. Não, perfeito. Então a gente teve um primeiro semestre, né, que eu acho que contra todas as expectativas, eu acho, né? Muito que a gente tem falado que no final do ano passado ninguém acreditaria quando a gente falasse, né? Quais foram as principais classes de ativos desse semestre, né? Então eu tava conversando aqui com o Sgaver e falou, pô, se falassem que a Bolsa Brasileira, o pré-fixado e os FIIs teriam sido os melhores, né, as melhores classes de ativos nesse semestre, ninguém ia acreditar no ano passado. De fato, a gente teve esse movimento, esse cenário global que acabou favorecendo, né? Ele acabou colocando colocando combustível da maneira positiva, né? O combustível bom aí nesse caso, né, para impulsionar parte do que já estava aqui dentro, né? A gente já tinha uma bolsa que estava relativamente barata, a gente já tinha, né, uma expectativa do começo de um ciclo, ali na virada do ano era que os juros parassem de subir. Aí, né, que depois começassem a cair. Então, já o mercado antecipando tudo isso. E o cenário externo, com esse movimento de rotação, acabou impulsionando, né, de uma maneira positiva. Mas daí, como você bem falou, em julho, a gente teve uma espécie de, né, é quase uma água no chope, né? Uma água no chope, uma chuva ali no meio da festa de carnaval, né? Parece que deram uma aguada aqui na nossa festa, porque com essa questão do tarifaço, né? O Brasil que estava sendo visto como um vitorioso no relativo da questão tarifária, né? Da questão tarifária, obviamente, vinda dos Estados Unidos, porque a gente, né, naquela cartolina que você bem mencionou, a gente estava ali no patamar inferior das tarifas, 10%. A gente tinha até feito aqui, o nosso time de economia, né, uma estimativa de impacto bem pequena, né, dessas tarifas de 10%, e aí depois, e logo em julho, a gente foi surpreendido, né, com um movimento, né, uma carta ali do Donald Trump, com motivações também, né, declaradamente políticas, né, eu acho que aqui, de novo, não é uma questão de juízo de valor da motivação por trás, é simplesmente, né, o fato que estava ali uma motivação mais política, mas
uma decisão de taxar as exportações, né, exportações do ponto de vista do Brasil para os Estados Unidos em 50% e depois seguido de uma decisão de isentar, né, quase 40% quase metade ali dos produtos. Então ficamos com uma tarifa efetiva de próxima de 31%. Mas apesar do nosso time de economia ter visto aqui um impacto relativamente baixo do ponto de vista macro e ser mais setorial, e mesmo esse setorial ser reduzido depois das isenções, o que a gente viu na Bolsa foi um susto, né? Eu acho que é um susto tanto do capital estrangeiro, um susto do doméstico que viu o estrangeiro. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Caiu bem assim ou parece que caiu mais do que caiu? Qual que é a nossa visão mais analítica nesse sentido? Olha, numa visão bem objetiva e pragmática, né, dado esse drawdown, que é essa distância aí do topo até o fundo da correção, e digamos que a gente parou de cair, nós estamos falando aqui de uma queda em torno de 6,5%, e que levando em consideração uma saída líquida de 12 bilhões de fluxo de capital estrangeiro, eu diria, na minha análise aqui, que 6,5% de queda é muito pouco, não é nada, é uma correção natural diante de perdão, de uma incerteza muito por conta dessa questão diplomática, né? Eu acho que essa água no chope que você comentou, ela vai um pouco na linha que transcende o universo racional da tarifa, né? Acho que o primeiro ponto importante, né, que assim, o Brasil é superavitário com os Estados Unidos, então, em teoria, era para a gente ficar na tarifa básica lá dos 10% universal, né, 10%, 15% e nada mais além disso, né? E o segundo ponto é que, de um lado, a gente tem o Trump acusando, né, aqui alguns CPFs específicos no Brasil e, evidentemente, também fazendo um ataque ao governo em função da questão ligada aos direitos humanos e, em outra partida, o governo, junto ao STF, acusando, né, o Donald Trump de interferir na soberania. E isso impõe para a gente aqui, do ponto de vista de análise, riscos, porque o quadro de uma eventual escalada ainda pode acontecer, né? Ele ainda existe. Esse risco ele não se dissipou completamente. Então, isso é uma espécie que eu tenho falado muito aqui, né? Inclusive, até aqui hoje em Fortaleza, na minha apresentação, vou falar em detalhes sobre isso, que esse é um dos fios desencapados, né? Que ainda a gente precisa entender como tocar nele direitinho, porque a partir do momento que você tem os Estados Unidos, né, e o seu presidente fazendo essas acusações, você também acaba, de alguma medida, impondo uma certa pulga atrás da orelha dos investidores estrangeiros, que majoritariamente foram que conduziram os processos de renda variável aqui no Brasil, a ficarem um pouquinho mais com o pé atrás, né? Então, por isso essa água no chope, por isso esse cenário de incerteza. E no âmbito doméstico, né, a nossa análise é que, dado a recente prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, né, dessa medida cautelar, isso possa, em alguma medida também, antecipar as eleições, o pleito dele de 2026, né? De forma que será, a pergunta que fica, né, que o Bolsonaro vai entregar, portanto, o seu capital político a um outro eventual candidato logo agora, sai um pouco de cena e deixa aí essas coisas se desenvolverem, ou vai continuar com esse cenário de incerteza onde deve arrastar até fevereiro e abril, né, fevereiro até abril do ano que vem? Então, eu acho que são essas duas configurações, esses dois fios desencapados que geram riscos adicionais, tanto local quanto também sob a ótica internacional, que fizeram com que o investidor, no contexto como um todo, reduzisse um pouco essa exposição e fizesse aqui um cenário, alguma correção, né, ajustasse um pouco o seu portfólio diante dessa realidade. Mas, estendendo um pouquinho aqui, ainda no contexto de análise, que eu acho que é isso que os nossos clientes querem ouvir, né, e ver um prognóstico à frente, uma coisa que a gente destacou no nosso relatório, a RAIXP desse mês de agosto, é que, e que responde em parte o porquê que caiu pouco
né, apenas 6,5%, que é uma queda perfeitamente normal e dentro de uma configuração normal de quadro de correções técnicas do nosso mercado, né, é que há um prognóstico de queda de taxa de juros Selic à frente. A gente pode discutir se vai ser no início do ano que vem ou no final desse ano. E muito ajudado, inclusive, por uma ideia de que a taxa de juros do Fed também pode começar a cair agora, em setembro, e isso ajuda muito também no contexto dos mercados emergentes, né? Então, dito isso, eu acho que essa queda ela foi moderada e muito incipiente, foi pequena diante da realidade e desses riscos adicionais, desses fios encapados que eu acabei de dizer, porque, de fato, tem um destravamento de valor do mercado em renda variável diante da taxa de juros que começa a cair. Quer dizer, esse novo regime de juros caindo e uma inflação que, apesar de alta, ela não incomoda, favorece o mercado de capitais, favorece o mercado acionário, né? A gente tem um estudo nesse raio-x de agosto que é bem interessante, que a gente pega todos os ciclos de queda da taxa de juros Selic e ver qual foi o comportamento dos 17 subsetores que a gente avalia aqui na XP, diante dos sinais 55 dias depois dos cortes de juros, né? E a gente vê que a gente tem ali uma valorização média de 7,5% a 8% no contexto como um todo dos setores, né? Construção civil, petróleo e gás, petroquímico, propriedades comerciais, mineração e mineralogia, bancos, instituições financeiras, todos eles subindo bastante, né, dentro desse processo. E o que a gente viu é que, para esse início de ciclo, cujo sinal é de corte de juro, a gente está na banda inferior de todas os percentis e a própria mediana do estudo do ciclo completo. Então, em outras palavras, eu acho que o mercado acabou caindo no sentido de uma expressão que eu uso bastante, caiu no colo, né? Ou seja, tem sido uma espécie de caiu comprou, porque a partir do momento que a bolsa, que o preço fica barato e que há a oportunidade do investidor entender que há uma valorização à frente por um custo de capital menor e um menor serviço da dívida que destrava o valor das companhias e do mercado como um todo, acaba fazendo com que a nossa bolsa tenda aí a buscar a nossa estimativa de 150 mil pontos para o final desse ano, levando em consideração esse novo regime e os fundamentos das companhias que até agora têm apresentado um bom resultado corporativo referente ao segundo trimestre. Então, concluindo aqui, para dizer que talvez há uma configuração que é um pouco mais técnica e também fundamentada, e que o investidor estrangeiro, na sua realização de lucro em função desses ruídos de tarifaço, acabaram, né, dando oportunidade para a indústria local, ou até mesmo para outros players internacionais, comprarem um pouco mais barato, e eu continuo vendo isso, né? Ainda que a bolsa caia a partir de agora, eu ainda acho que é um cenário de caiu comprou e que a percepção de renda variável está ficando cada vez melhor diante dessa realidade de regime, desse pragmatismo e destravamento de valor ao longo do tempo. Excelente, Rafi. Caio comprou, destravamento de valor, então pegando aqui os principais recados. Mas eu acho que assim, claro, muito super bem explanado aqui a nossa argumentação aqui, né, para a Bolsa Brasileira, olhando, claro, de uma maneira, né, construtiva, de longo prazo, e como você falou, né, essa correção recente pode acabar deve, né, ser vista como uma janela de oportunidade, né? Porque quando a gente olha de uma maneira geral, então, esses movimentos que a gente viu no primeiro semestre, não acreditamos que eles sumiram, né? Então, eles estão ali, menor magnitude, seguem, né, tanto no cenário global quanto no doméstico, no sentido de expectativa de queda de juros. Inclusive, essa expectativa de queda de juros aqui no cenário doméstico, ela tá, se a gente comparar com o começo do ano, ela tá até mais alta, né? A gente já tem mais indícios agora, nessa virada de ano, de que finalmente a política monetária tá fazendo efeito na economia, né, na atividade econômica. A gente vê sinais já nos últimos dados de que
A economia está finalmente perdendo força, o mercado de crédito já está mostrando ali, né, um arrefecimento, muita gente fala, mas vocês querem que todo mundo, que a inadimplência suba, que as pessoas fiquem sem emprego? E não, a gente não quer nada, né? Mas isso é a política monetária, esse é o objetivo de um aperto monetário que justamente está sendo um remédio amargo para conter um problema ainda maior que a de inflação alta, né? E como consequência, a gente sabe que quando os juros caem, né, isso tem uma série de impactos positivos na bolsa, né? Tanto em termos de fluxo de caixa trazidos a valor presente, né? A gente está olhando aqui do valor da ação calculado hoje, quanto na própria saúde financeira das empresas, quanto em termos de atividade econômica, né? A atividade econômica você tira o pé do freio. Ainda não temos esse pé tirado no freio. Os recados do Banco Central, inclusive, um destaque dessa semana foi a divulgação da ata do Copom, né? Que é aquele detalhamento da última reunião. Ele mais uma vez reforçou que o Banco Central segue nessa toada, né, de juros altos por um período prolongado, mas na nossa leitura, esse período prolongado é para tentar tirar expectativas de que ele vai começar a reduzir os juros logo agora. A gente vê que isso deve sim chegar provavelmente no começo do ano que vem, né? E que o risco, aqui fiz aspas, né? É bom que a galera tá me vendo agora, que o risco é agora pro outro lado, né? De que talvez ele comece a reduzir um pouco antes, mas do ponto de vista que risco é só a chance, né? Porque não vemos isso como um movimento. Se o Banco Central vira espaço para começar a reduzir esses juros antes, não é que a gente vê isso como algo prejudicial, tá? Porque, de fato, vemos sinais, finalmente, que a economia está desacelerando, que é o objetivo da política monetária. Então, nesse sentido, a gente até tem uma situação melhor do que a gente tinha lá no começo do ano, né? E uma janela de oportunidade. Mas dito tudo isso, Rafi, tem um ponto que eu achei importante de trazer na nossa carteira nesse mês, né, olhando mais para o posicionamento que a gente teve nas nossas carteiras recomendadas aqui de Brasil, é que a gente reduziu um pouquinho o beta, né? Você tem como trazer um pouco essa visão mais de curto prazo, né? Que a gente está fazendo esse movimento mais tático nesse mês? O que a gente tem adicionado ao longo do tempo, principalmente desde fevereiro até a virada de junho para julho, foi adicionar ciclicalidade, no sentido de querer capturar ganhos no mercado em renda variável com ativos ciclos domésticos sensíveis a essa movimentação de taxa de juros, né? Então, a estratégia tem sido adotada de maneira constante e a gente não abandonou ela. Mas para você adicionar ciclicalidade, você também tem que estar disposto a riscos e, portanto, assumir um pouco mais de beta, betar a carteira, deixar o beta um pouquinho mais alto, de forma que quando a bolsa sobe, a carteira sobe um pouco mais do que a bolsa, e quando a bolsa cai, a carteira tende a cair mais do que a bolsa, né? O que a gente fez para esse início de semestre, principalmente a virada de julho para agosto, foi apenas reduzir um pouco essa ciclicalidade, adicionando papéis que estão com exposição em dólar, então com destaque total para Gerdau na Top Ações e a entrada de Minerva para a Small Caps, né? E retiramos os papéis de que tem muita oscilação, são mais voláteis, são ligados aos mercados de capitais, que é PagSeguro e Stone, né? Que são que oscilam bastante. PagSeguro da carteira Small Caps e a Stone da carteira Top Ações. A carteira de dividendos aqui ficou inalterada nesse mês. Então, reduzir é uma estratégia no sentido de que a gente também quer se aproximar um pouco mais do índice Bovespa e reduzir um pouco o beta, de entender que o retorno esperado está ajustado a um risco condizente com o que a gente tem visto e tem olhado com o nosso prognóstico à frente. Agora, um outro ponto que eu quero trazer também aqui, e no qual você é super parte integrante disso, é que a gente, claro, fala com muita vontade, até porque a gente gosta muito desse trabalho, quer dizer, renda variável é algo que está muito no meu dia a dia, a gente fala com muita vontade e veemência sobre o quanto é importante, da inevitabilidade de entrar em renda variável agora que o ciclo de juros vai começar a se tornar favorável, dos ganhos financeiros que você pode ter, de capitais, de rendimentos, e por aí vai. Mas tem que entender que isso é uma parcela do seu portfólio do todo. E a gente tem visto que, nesse momento, tem tanto opções
para você ganhar em carrego, dado o CDI elevado, as taxas de juros elevadas, que ainda deverão permanecer elevados, pelo menos agora no segundo semestre, de acordo com o nosso estudo do nosso time de economia, mas que, ao mesmo tempo, num cenário de antecipação do próprio mercado, como é esse estudo que a gente falou no Raio XP, dá para capturar resultados práticos, né, de aceleração de preços desse momento, que é exatamente essa composição mais tática que você disse na sua pergunta. A combinação esses dois caras, dentro de um portfólio adequado ao perfil de risco, ou seja, com suitability adequado, conservador para quem realmente é conservador, moderado para quem é realmente moderado, sofisticado para tal, para que justamente a gente consiga capturar na essência e entregue performance e resultados conforme a nossa expectativa, né? Tudo que a gente não quer aqui é que um determinado nicho de cliente queira dançar música lenta e está tocando rock and roll, né? Heavy metal pesado. Heavy metal aí, e quer dançar um forrozinho. Exato, tá tocando tipo Slipknot e o cara quer dançar lento ali, né? Assim, não vai rolar, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem que passar para os nossos clientes a ideia de que a gente está movendo o nosso conjunto de classes de ativo conforme a dinâmica da nossa economia, regimes e a percepção de ciclos também estão mudando. Eu acho que isso é super importante, porque se traz o dinamismo, isso é sinal de pulso e de uma alta frequência de estudos constantes da nossa equipe como um todo aqui, dentro dos nossos diferentes comitês, para passar essas recomendações dentro do nosso melhor juízo e valor das recomendações aplicadas. Excelente, excelente. Então, tipo, trouxemos aqui um panorama bastante completo aqui, né? De todos os lados. Olhando para o perfil de investidor, olhando para esse posicionamento em bolsa, né? Sempre lembrando que, como o Rafi falou, isso é um processo a muitas mãos, né? Então, todos muito conectados, coordenados, né? Então, toda essa exposição à bolsa que a gente fala, como se posicionar, ela tá ligado, né? Ela deve ser vista dentro do contexto da alocação recomendada que a gente tem aqui, né? Que é justamente, né, o cliente ali que quer dançar o forrozinho, né? Tocando heavy metal. Então, como que a gente vai encaixar esse cliente do forró no movimento, né, no momento do heavy metal global? A gente tem as carteiras recomendadas para cada política de investimento, né, o perfil de investidor, olhando justamente para isso, né? O que a gente sugere em cada classe de ativo. E aí, essa estratégia de bolsa, que aqui a gente falou muito de bolsa Brasil, mas temos estratégia para bolsa global também, né, para renda fixa, para todas as classes de ativos, elas vão se encaixando nessa alocação recomendada de acordo com o perfil do investidor, com certeza. Lembrando, gente, que tudo isso que o Rafi trouxe aqui tá no relatório no Raio XP desse mês de agosto, então eles trazem esse certo, né, essa voltinha do último semestre, né, esse overview e também olhando para frente, tudo isso que o Rafi trouxe aqui para vocês em mais detalhes, né, no conteúdo publicado no começo do mês aqui no site de conteúdos. Tem alguma coisa que a gente não falou, Rafi? Acho que a gente cobriu tudo. Acho que o ponto super importante de ênfase é que há um processo de transformação em curso, no qual a gente tem que olhar as classes de ativo com todo o cuidado e ir avançando conforme o noticiário. Acho que risco a gente vai ter sempre, seja para qual classe de ativo for, da mais conservadora até a mais sofisticada, mas que nossa equipe inteira aqui, a várias mãos, como você disse, está preparada, segue estudando, atuante, né? Com pulso de mercado no seu dia a dia para passar essas recomendações. Então, eu estou muito confiante desse cenário do segundo semestre, no sentido de que a gente está muito alinhado com as nossas convicções, né, e com os nossos estudos, e que o mercado responda na mesma magnitude da intensidade que a gente estuda aqui, para que a gente possa passar para o nosso cliente, né, a performance que seja ideal dentro do nosso melhor juízo e valor aqui das recomendações. Então, gente, como a gente sempre traz, né, no Expert Drops, um assunto que a gente traz no detalhe, né, se aprofunda justamente sobre um conteúdo que a gente tenha produzido naquela semana. Essa semana, então, esse começo de mês, a gente tem aqui o Raio XP, mas lembrando que nessa semana a gente publicou uma série de carteiras, né, como eu falei, todas as classes de ativos. Então, a gente publicou a própria, né, carteira de alocação por perfil de investidor, a gente publicou também as carteiras de renda fixa, né, todas
todas as carteiras aqui que vêm dentro do Raio XP, as nossas carteiras de ações, as carteiras internacionais também, top ações, top dividendos, né? A carteira de ETFs globais sai no 7º dia útil, então segunda-feira que vem ela tá ali também no nosso site de conteúdos, né? A carteira de alocação global, então, gente, é muita carteira, é muito conteúdo, né? Que vocês podem ali conferir para tá assim, ó, tinindo sobre o que aconteceu no mercado e como isso impacta os seus investimentos. E além disso, eu acho que nessa semana o único destaque, além do que a gente trouxe aqui, mas que a gente já trouxe um pouco de fato, foi a questão da prisão cautelar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente trouxe no próprio Morning Call, né, que é a visão do nosso time de estratégia, o time de política, né, de que de novo aqui, não estamos olhando o mérito da decisão em nenhum sentido aqui, estamos só pensando nos impactos que podem vir a ser sentidos no mercado. A gente entende que parte desse imbróglio político já estava precificado. Isso não é bom estar precificado, né? Porque significa que tem bastante risco ali nos ativos brasileiros ainda, né? Mas significa que não vemos um movimento muito forte disso, a não ser, claro, que a gente veja muito mais desdobramentos. É claro que isso vai continuar bastante no radar, né? O cenário político continua sendo uma nuvem ali que vai seguir trazendo volatilidade aqui para o mercado brasileiro, principalmente conforme se aproximam as eleições do ano que vem. E também podemos ter impactos indiretos em termos das negociações tarifárias com os Estados Unidos, mas por enquanto, no momento em que a gente grava esse podcast, né, um dia antes, aqui algumas horas antes de entrar em vigor justamente as tarifas de 50% de impostas por Donald Trump, não vimos ainda nenhum impacto direto dessa prisão por enquanto. Então, como sempre, aquelas cenas dos próximos capítulos que vamos continuar acompanhando, mas bastante alinhado, né? Fico feliz em dizer que parte do que a gente tem visto, tem preparado as nossas carteiras, sempre olhando, né, para esse cenário, já preparando para uma potencial volatilidade. É difícil a gente ser pego totalmente de surpresa por aqui, né? Não temos a nossa bola de cristal, mas justamente por não termos, que a gente já prepara as nossas estratégias, né? Tendo em vista esses potenciais balanços no mercado. Muito obrigada para quem assistiu a gente aqui até o final. Deixa o seu like, compartilha esse podcast, tá? Ele traz sempre os principais destaques aqui da produção do time de research da XP e correlatos. É semanal, a gente está cheio de informação. Deixa aqui sua sugestão de tema, se vocês acham legal que a gente traga também. E é isso, não deixe de seguir todos os nossos outros conteúdos, seguir a gente na sua plataforma de podcast, conforme você esteja, onde quer que você esteja vendo aqui esse videocast nesse momento. Obrigada, pessoal, a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.